Alô, 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 alô. Ah, agora sim. Agora o som está chegando legal ali. Então vamos lá. Hoje é dia 21 de novembro de 2023. Vamos iniciar mais uma aula da disciplina de Bancos de Dados 2. Já vou compartilhar minha tela aqui com vocês, ela já vai chegar aí. Como eu comentei com vocês na aula passada, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre subquery. Para a gente estudar subquery, eu vou criar um outro banco de dados, de exemplo que eu achei aqui, porque eu já tenho esse script aqui, ó, que é um código que vai criar um banco de dados de imobiliária. Eu não sei se é o mesmo que tem lá no site de exercícios, mas o legal dele é que eu já tenho ele com vários dados inseridos para a gente fazer os testes dos comandos que a gente quer. Então, eu vou copiar esse código, vou criar um novo banco de dados. Deixa eu aumentar o zoom aqui para facilitar a vida de vocês, para enxergar. Banco de dados, vou criar um banco de dados novo, que eu vou chamar de imobiliária, com a senha qualquer aqui. Criar um banco de dados. Pronto. Banco de dados criado. Vamos abrir o PHPMyAdmin para entrar nesse banco de dados imobiliária que eu acabei de criar. Na aba SQL, eu colo aquele código. E aí, ó. Acho que a gente fez isso junto, não foi? Não, eu não pedi vocês no semestre passado. Não, acho que não. Não foi com vocês, não. Deve ter sido com outra turma. Bom, tá aí processado. Podemos atualizar aqui agora, ó. Então, o banco de dados imobiliária, ele tem 4 tabelas. Tabela de bairros, com esses bairros cadastrados. A tabela de contratos. Tabela de imóveis. A tabela de inquilinos e a tabela de mensalidades. Olha só, deixa eu ver se eu faço um negócio aqui com vocês. Eu vou fazer isso aqui com vocês. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui está relacionado àquele vídeo que eu pedi para vocês assistirem sobre integridade referencial e engenharia reversa. O que eu vou fazer aqui é uma engenharia reversa. Por que eu quero fazer uma engenharia reversa? Eu tenho o banco de dados pronto, criado, com os dados, mas não tenho o projeto. E eu tenho muito mais facilidade de entender esse banco de dados se eu olhar para o projeto, que é aquela figura que vocês estão habituados. Porque naquele projeto, naquela imagem, eu consigo ver qual tabela está ligada em qual, que relação existe entre elas. Aqui está meio solto, só tem uma lista de tabelas, então eu não consigo interpretar. Óbvio que eu vou entender o que está feito aqui, porque foi eu que fiz, mas se um outro profissional pega, ele vai ter que ficar olhando aqui, ó, ele vai ter que pegar, por exemplo, a tabela de contratos, aí na tabela de contratos ele tem que vir na estrutura ele consegue uma visão aqui, ó, mas olha que tipo de visão, ele consegue ver que essa tabela de contratos tem uma relação com a tabela de imóvel. Não, cadê? Tem uns relacionamentos aqui, tá vendo? Mas com imóveis e inquilinos. Tá vendo? Então, assim, essa visão aqui não é uma visão muito didática, né? Muito simples de entender. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso usar o Workbench. Vou pegar ele aqui. O Workbench. Conectar esse Workbench no banco de dados. Só que aí, eu não estava na dúvida se eu faria isso com vocês ou não, porque eu tenho que conectar esse Workbench lá no banco de dados. Só que esse banco de dados que está aqui, ó, ele está na nuvem, na internet. E aí eu teria que fazer uma série de procedimentos aqui, ó, para liberar o acesso do Workbench no meu notebook, entrar nesse banco de dados que está lá no data center na internet. Então eu teria que fazer uma série de procedimentos. Entre esses procedimentos, eu teria que vir aqui no banco de dados e aqui, ó, quais são os hosts que permitem acesso. Por enquanto está liberado só localhost. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar um sinal de %,
e adicionar, significa que qualquer computador do universo, se ele tiver usuário e senha, ele entra nesse meu banco de dados. Certo? Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou lá no meu Workbench, vim aqui na opção Engenharia Reversa, falar assim, o Workbench, você vai conectar em qual host? prof.sqlweb.com.br. Qual que é o usuário que você vai usar? Ixi, aí agora que é o seguinte, o usuário eu vou modificar aqui porque eu não lembro mais. O usuário é Prof Imobiliária, tá vendo? Então, o usuário é Prof Imobiliária. Mas e a senha? Tem que criar uma senha aqui. A senha, na hora que eu criei, eu não olhei para ela. Então, eu vou alterar essa senha. Vou criar uma nova aqui de novo. Vou copiar ela, copiar, salvar. Então, alterei a senha. Agora a senha é essa daqui. Obviamente, depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu apago tudo isso aqui, porque senão algum internauta engraçadinho assiste isso aqui no YouTube depois, pega esse usuário e senha e entra nesse banco de dados nosso, certo? Então, eu vou apagar tanto esse usuário, como eu vou apagar o acesso de qualquer computador da internet, tá? Beleza, então aí eu vou botar a senha aqui, que eu acabei de criar, ok, pronto. Então, teoricamente, o Workbench vai lá no prof.sqlweb.com.br com esse usuário, com essa senha, e vai conseguir uma conexão. Ah lá, conseguiu, conectou. Já fez uma conexão, já fez a leitura da lista de banco de dados, vamos para o Next. Ah lá, ele achou o Prof Imobiliária, Next. Está fazendo a engenharia reversa, terminou a engenharia reversa, ele encontrou um total de 5 objetos, 5 selecionados. Pronto, finish. Pronto, aqui o projeto do banco de dados, ó. Tá aí. Bom, agora que eu consegui fazer essa engenharia reversa e tenho o projeto do banco de dados, agora mais do que depressa eu vou vir aqui, marcar esse percent e vou excluir isso. Por quê? Porque enquanto esse percent estiver liberado aqui, qualquer computador com acesso à internet pode vir aqui no meu banco de dados Prof Imobiliária, agora ficou só o localhost. O localhost é o próprio computador que está no data center onde esse sistema está instalado, tá? Então, só ele consegue fazer acesso a esse banco de dados. A senha também, depois eu faço uma alteração. Por enquanto, eu não preciso. Beleza, então tem o projeto. Olha aqui o projeto, deixa eu dar uma melhorada no visual desse negócio aqui, aumentar um pouquinho o zoom. Como é que eu faço para esse trem sumir? Fecho isso aqui. Tá. Então, vamos lá. Agora eu consigo entender melhor, ó. Eu tenho inquilinos que faz contrato, nesse contrato tem um imóvel, o imóvel fica num bairro. E para os contratos tem as mensalidades. Então, um modelinho aí bem simplesinho. Vou salvar esse negócio aqui, só para que, eventualmente, se eu precisar, BD Imob. Pronto. Bom, beleza, entenderam? Então, eu tenho o bairro tem vários imóveis. Os imóveis têm contratos de aluguel, nesses contratos de aluguel eu preciso saber quem é o inquilino e cada contrato gera as mensalidades, que é os aluguéis que você tem que pagar todo mês. Eu vou deixar esse projeto aqui, porque se surgir alguma dúvida, a gente volta nele. Então, é esse o banco de dados que a gente tem aqui. Bom, vamos lá. Então, eu quero ensinar para vocês subquery. Vamos olhar para esse projeto de novo? Deixa eu ver o que dá para pensar numa subquery aqui. Vamos fazer uma consulta simples. Eu vou pegar um imóvel, aliás, vou pegar um inquilino. Vou pegar um inquilino, mostrar os contratos e as mensalidades deles, tá? Então, vamos lá. Vamos editar o SQL aqui. Select from. Inquilinos. Contratos.
e mensalidades. Ok? Eu vou pegar o nome do inquilino. Dos contratos, eu vou pegar a data de início, o valor, e das mensalidades, eu vou pegar a data de vencimento, a data do pagamento e o valor que foi pago. Agora, o que eu preciso fazer? Na cláusula where, eu vou fazer os relacionamentos. Inquilinos.id igual contratos.inquilino e contratos.imóvel igual contratos.id. Não, contratos imóvel com... Eu tenho o que aqui? Inquilinos, contratos, mensalidades. Fiz inquilinos com contratos, fiz inquilinos com contratos. Agora é contratos com imóveis, né? Contratos imóvel com imóveis.id. Então, com isso aqui, eu devo mostrar essa relação de informações. O nome do inquilino, quando que começou o contrato, qual que era o valor do contrato, qual que é a mensalidade que tem, quando é que foi o pagamento e qual que foi o valor. Então, vamos lá. Opa, tem um erro. Imóveis ID desconhecido na cláusula where. Imóveis ID. É esse aqui, ó. Imóveis não tem ID, não? Tem imóveis ID. Hã? Cancelar aqui. Peraí, deixa eu copiar esse código aqui de novo. Deixa eu clicar aqui na imobiliária. Deixa eu voltar na aba SQL. Deixa eu colar. Deixa eu executar de novo. Tem erro mesmo, gente. Vocês acharam o erro aí? Ele está falando que a coluna imóveis ID é desconhecida na cláusula where. Na cláusula where é aqui. Imóveis ID é aqui. Mas é porque ele pôs acento? Deixa eu ver. Imóveis. Não tem acento, não. ID. Ele está preenchendo. Oi. Certeza. Não tem imóveis aqui, né? No front. Então, na realidade, eu não queria colocar imóveis, né? Isso aqui eu estou viajando aqui, ó. Eu fiz o inquilino com contrato, inquilino com contrato. Agora é contrato com mensalidade. Então, aqui é mensalidades, ponto. Contrato com contratos.id. Agora sim. Eu estou ligando o inquilino com contrato, que é isso aqui, e depois o contrato com a mensalidade. Agora sim, vamos executar? Olha lá, ó. O Daniel Fernandes tem um contrato com início em 1 de maio de 2003, no valor de 950. Ele tinha um aluguel para pagar no dia 10/6, que era a primeira parcela, ele pagou no dia 8/6, ele pagou 950, tá vendo? Aí tem vários, ó, tem o nome do cara e etc. Bom, então funcionou. Vamos pegar um exemplo de subquery aqui, ó. Eu quero o nome do inquilino que pagou o maior valor de mensalidade nessa imobiliária. O cara que pagou em um mês o aluguel mais caro dessa imobiliária. Bom, vamos por partes. Como é que eu faço um select para me saber qual que é o maior valor de uma mensalidade paga? Max. From mensalidades. Eu faço um max no valor. Vamos executar para ver? Ó, 2.950 é o maior valor.
Mas eu preciso saber que mensalidades são essas. Então, eu poderia fazer aqui agora, para eu saber quais são mensalidades que têm o valor igual ao maior valor, eu faço o seguinte, select, vou botar um asterisco mesmo, from mensalidades, where, valor, igual. Aí eu falei com vocês que subquery é o quê? É o uso de uma query. O que é uma query? Uma query é um comando SQL. Todo exercício que você faz lá no site é uma query. É um comando SQL que você cria para ser processado. Então, eu quero saber o seguinte, eu quero mostrar todos os dados de todas as mensalidades onde o valor é igual ao maior valor. Então, o que eu faço? Esse valor aqui, ó, eu quero comparar ele com o maior valor existente na tabela. Então, aí que entra a subquery, ó. Eu abro parênteses e dentro desses parênteses, aqui dentro, ó, eu vou colocar uma query que me dá o maior valor. E essa query é esse cara aqui, ó. É esse comando aqui, ó. Esse comando aqui me dá o maior valor de mensalidade que tem aí dentro. Então, eu vou copiar ele e colocar aqui dentro, ó. Então, vocês estão percebendo que aqui dentro eu tenho um comando, uma query, que me dá um número. Que número é esse? A mensalidade, o aluguel mais caro pago em um mês nos imóveis dessa imobiliária. E ele vai ter que ser igual a esse valor aqui. Então, agora, quando eu executar esse comando aqui, ó, eu identifico tudo sobre ele. Ó, foi um aluguel, uma mensalidade paga no dia 6 de março de 2021, referente ao contrato 14. Então, se eu quero mostrar quem é o inquilino que pagou esse maior aluguel, nesse maior valor de aluguel em um mês, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que completar isso aqui. Eu tenho o número do contrato. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso melhorar essa query fazendo assim, ó. Eu vou pegar, então, de mensalidade para mim chegar em inquilino, eu tenho que passar pelo contrato. Então, eu tenho mensalidades. Eu vou contratos e inquilinos. Então, tem mensalidades. Eu vou pegar contratos e inquilinos. Na cláusula where, além desses mensalidades, ponto valor, ser igual a essa maior aí, eu tenho que colocar os outros critérios, né? Mensalidades, ponto, contrato, igual, contratos, ponto, ID, e agora de contratos para inquilino, contratos, ponto, inquilino, inquilino, igual a inquilinos, ponto, ID. Fiz os relacionamentos, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar mostrar aqui no select, eu vou mandar mostrar os inquilinos, ponto, nome, e as mensalidades, ponto, valor. Então, vai aparecer agora, executar, opa, você tem um erro de sintaxe no seu esquema, próximo a mensalidades, ponto, valor. A linha 6. Ah, é porque faltou um end aqui, ó, end, porque essa aqui é uma condição, né? Então, eu tenho, ó, deixa eu quebrar esses end aqui. End, pronto. Então, essa é a condição relacionamento, essa outra, e depois eu tenho uma outra aqui, ó, o valor tem que ser igual ao maior valor. Vamos executar de novo, pronto. Então, apareceu aqui, ó, Rafael Moura Cole, ele é o cara que pagou o maior aluguel, que é de R$ 2.950, em todas as locações feitas nessa imobiliária. Se eu quisesse pegar o de menor, eu troco de max para mim. E o que pagou menos? Olha o tanto, ó. O Daniel Fernandes, ele pagou várias vezes, por vários meses consecutivos, um menor valor de aluguel na imobiliária, que foi R$ 950. Se eu não quisesse que isso aqui aparecesse repetido muitas vezes, vocês já aprenderam essa parte. Basta botar aqui o distinct, certo? Que aí apareceu o Daniel apenas uma vez. Então, o conceito de subquery, pessoal, ele é muito simples. Ele nada mais é do que, na hora que eu preciso criar uma regra para separar as informações que eu interesso, mas um dos critérios exige que eu faça uma query para descobrir um determinado valor, eu faço isso, ó.
eu faço uma query, essa query me traz um valor, certo? E aí eu uso esse valor que é retornado por essa query como critério numa condição where de um outro comando. Aí fica um comando SQL dentro de outro comando SQL. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quisesse saber, por exemplo, quais inquilinos pagam aluguel, ou já pagaram aluguel, com valor abaixo da média, o que eu faço? Aqui eu calculo a média. Qual que é a média do valor dos aluguéis da minha imobiliária? Tanto. Então, eu quero todos os inquilinos que pagam um valor menor do que essa média, então menor. Ó. Então, todos que pagam mensalidade abaixo da média. Vamos ver quantos são? Daniel Fernandes. Ele pagou em um contrato, né, uma mensalidade de 950 e outra ele pagou 980. Vamos fazer o contrário agora. E acima da média? Eu nem estou mostrando qual que é a média aqui, né? Vamos ver agora. Ó, vários. O Daniel e o Rafael, por várias vezes, pagou mensalidades de aluguel com valor acima da média. Então, você percebe que, nesses casos, eu preciso saber qual que é a média, o valor médio dos aluguéis da minha imobiliária. É esse. E esse valor, ele entra num critério de condicional, né, na cláusula where, para filtro dos dados que me interessam. Tudo bem? Dúvidas? Tá tranquilo? Show de bola. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Subquery, qualquer dúvida aí na hora de fazer o exercício, é só me chamar, tá? Deixa eu fechar aqui.